Bom, que o autismo é mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eu já ouvi pessoas dizendo que é 1 para 1, que isso é erro diagnóstico. Nenhum estudo sugere isso. Todos os estudos sugerem que, por questões primariamente genéticas, o autismo ele é mais frequente em meninos do que em meninas. Evidentemente, houve uma época, alguns anos atrás, e que se dizia que a razão era 10 para 1. É claro que não é isso. Houve um tempo que se dizia que a razão era 4 para 1. Aparentemente também não é isso. Os estudos epidemiológicos mais recentes, eles sugerem 2 para 1, 2,5 para 1. Ou seja, para cada 2,5 meninos autistas, haveria uma menina autista. Então, é mais ou menos o dobro, é um pouco mais do que o dobro. Do ponto de vista genético, existe lá a regra do copo, a teoria do copo, que eu já ensinei aqui nessa página também, que explica esse mecanismo, né, de o porquê. As meninas elas são mais resistentes a mudanças genéticas, elas são mais resistentes a mutações genéticas para o autismo, elas são mais resistentes ao ganho e à perda de material genético que eventualmente possa provocar as manifestações autísticas. Então, do ponto de vista genético, não há nenhuma dúvida, isso é muito claro para todos os pesquisadores, mas existem algumas características semiológicas, existem algumas características clínicas do autismo que ainda são de natureza incerta. Então, por exemplo, nós sabemos que comportamentos restritos e repetitivos são mais frequentes no sexo masculino do que no sexo feminino em autistas. Então, quando você pega meninos autistas e meninas autistas, este critério diagnóstico do comportamento restrito e repetitivo, ele é mais frequente no sexo masculino. E aí você vai dizer, tá, mas o que importa isso? O que importa é que é uma manifestação clínica muito óbvia. Todo mundo percebe isso. Então, se todo mundo percebe nos meninos e não percebe tanto nas meninas, é claro que isso vai aumentar a prevalência de diagnóstico nos meninos. Uma outra questão é determinados comportamentos ritualizados, determinados comportamentos restritos, eles são mais socialmente tolerados em meninas do que em meninos, de modo que em algumas meninas isso pode passar desapercebido. E aí então você tem diagnóstico de autismo na menina e essa menina se transforma numa mulher autista e numa senhora autista e ninguém nunca percebeu que ela era autista. Por quê? Porque esse comportamento ele foi tolerado no sexo feminino e ele é considerado muito atípico, muito anormal no sexo masculino. Uma outra questão é a questão da empatia. Então, do ponto de vista da constituição, da formação do cérebro, tanto na sua estrutura como na sua função, como nas questões hormonais, o cérebro da mulher tende a ser um tanto quanto mais empático. E aí a questão de teoria da mente, aí a questão de tomada de perspectiva, que é uma outra questão mais específica. Mas as mulheres tendem a ter um cérebro um tanto quanto mais cuidador, um tanto quanto mais empático. E isto também pode abafar algumas características do autismo nas mulheres. Então, resumo da ópera. Com certeza, o autismo é mais frequente nos meninos do que nas meninas. Não há nenhuma evidência de que isso não seja verdade. Alguma coisa em torno de 2 para 1 ou de 2,5 para 1, 3 para 1, isso vai ficar mais ou menos nessa proporção. Pelo menos é o que os dados mostram hoje. E o último ponto que eu sempre digo, quando você vai fazer diagnóstico de autismo em menino, você pode deixar a família falar. Quando você vai fazer diagnóstico de autismo em menina, você tem que conduzir a anamnese. Ou seja, quando uma mãe vai falar do autismo no seu filho menino, ela vai te contando, você vai percebendo os sinais, você vai percebendo os sintomas que caracterizam o transtorno. Quando é numa menina, você tem que fazer uma busca ativa, ou seja, você tem que conduzir a anamnese, você tem que fazer as perguntas adequadas para que aquela mãe diga, puxa, é mesmo, minha filha tem isso. Aí você faz outra pergunta, ela fala assim, mas meu Deus, ela tem realmente isso. E aí, nesse caso, você começa a juntar todas essas peças desse quebra-cabeça para constituir o diagnóstico do autismo nas meninas.